Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, olha, crucial. Vamos entender como evitar que um projeto de software naufrage antes mesmo de dar partida. Sabe aquele sentimento, aquela pulga atrás da orelha de que o projeto já nasceu meio torto? Pois é, vamos falar sobre isso, porque essa sensação costuma ser um baita sinal de alerta. É um aviso de que a gente precisa colocar umas regras no jogo antes mesmo de escrever a primeira linha de código. Então, bora lá! Nosso guia de sobrevivência de hoje vai passar por 5 áreas que são chave para a gente navegar nesse começo de projeto. O abismo dos requisitos, como desatar nós impossíveis, a diferença entre intuição e procrastinação, a armadilha da especificação e, por fim, o papel dos métodos. Começando pelo começo, os requisitos. A gente tem essa mania de achar que eles estão ali na superfície, só esperando para serem coletados, mas a verdade é que na maioria das vezes eles estão bem enterrados. E é aqui que mora a grande virada de chave. A gente precisa mudar a mentalidade. Não é sobre coletar passivamente, é sobre escavar ativamente. E fundo mesmo. E olha só que exemplo perfeito para entender isso. Uma coisa é a política da empresa hoje, tipo, só o RH pode ver os registros. Outra, bem diferente, é a necessidade real, o requisito, só usuários autorizados podem ver. Se a gente programa a política, o sistema fica rígido. Mudou a regra, tem que mudar o código. Agora, se a gente programa o requisito de verdade, aí o sistema fica flexível. Dá para mudar quem tem acesso sem precisar reescrever tudo. Faz toda a diferença. Mas tá, como é que se escava na prática? Uma das melhores formas é literalmente mergulhar no mundo do usuário. Sentar do lado, entender o dia a dia. E hoje em dia a gente tem técnicas como o BDD que ajudam muito nisso. Ele usa uma linguagem bem simples, tipo dado que, quando, então, para garantir que todo mundo, desenvolvedor e usuário, esteja falando a mesma língua. Ok, a gente escavou, entendeu os requisitos, mas e quando a gente dá de cara com um problema que parece, sei lá, uma parede? Um beco sem saída? Pois é, o segredo muitas vezes não é ter uma ideia mirabolante, fora da caixa. O segredo é, primeiro, entender qual é a caixa, quais são as restrições reais do problema, e não aquelas que a gente só imagina que existem. A analogia aqui é brilhante. Sabe a história do nó górdio? Todo mundo tentava desatar, e o Alessandri, o grande, foi lá e cortou. Às vezes, a solução mais eficaz é simplesmente reinterpretar o problema, atacar por um ângulo diferente. O problema pode até desaparecer. E uma ferramenta fantástica para ajudar nessa investigação é a técnica dos 5 porquês que veio lá da Toyota. A ideia é simples. Você começa com o problema e pergunta por quê. Aí, para cada resposta, você pergunta por quê de novo mais 5 vezes. É incrível como isso nos leva para além dos sintomas e nos mostra a verdadeira causa do problema. Agora vamos falar de uma coisa mais sutil, bem humana. Aquela hesitação, sabe? Aquele pé atrás antes de começar uma tarefa nova. Aquela sensação esquisita não deve ser ignorada, de jeito nenhum. Muitas vezes é a nossa experiência acumulada, o nosso subconsciente gritando que tem alguma coisa errada na lógica, um perigo escondido ali na frente. Mas como saber se é intuição de verdade ou só procrastinação? Uma boa tática é tentar construir um protótipo rápido. Se o tédio bater e a coisa não fluir, ok, talvez seja só preguiça. Mas se no meio do protótipo você tem uma revelação e descobre uma falha gigante, aí, meu amigo, sua intuição acabou de salvar o projeto. Isso nos leva a um ponto bem perigoso. A gente sabe que planejar é bom, certo? Mas o excesso de planejamento, o excesso de detalhes, isso pode ser uma verdadeira armadilha que acaba matando a criatividade. Essa frase resume tudo, né? Pensa bem, é super fácil amarrar o cadastro. Agora tenta descrever o processo em detalhes, passo a passo, por escrito. É quase impossível. Tentar especificar tudo ao extremo no software é a mesma coisa. A gente acaba matando a arte, a habilidade de quem programa. O ideal, então, é uma abordagem mais integrada. Requisitos, projeto e código precisam conversar, fluir juntos. Quem está codificando precisa ter liberdade para encontrar soluções melhores no meio do caminho, em vez de seguir uma receita de bolo super rígida. E por falar em receita de bolo, vamos para o nosso último ponto, o papel de todas aquelas metodologias formais, os diagramas, os processos que todo mundo fala para a gente usar. É super importante lembrar que metodologias como o ML ou outras são só ferramentas. Elas não são a solução para tudo. Adotar um método sem pensar no contexto do projeto só gera frustração. E vamos ser sinceros, um monte de diagrama complicado não diz nada para o usuário final.
Ele quer ver a coisa funcionando, nem que seja um protótipo. No fim das contas, a lição é essa. A qualidade de um projeto não está na ferramenta cara que a gente usa para desenhar os diagramas. A qualidade está no raciocínio, no pensamento crítico por trás de cada decisão. E assim a gente fecha o nosso guia. Agora fica a reflexão. Parando para pensar nesses 5 pontos, qual deles representa o maior risco ou talvez a maior oportunidade para o próximo projeto que está por vir? Vale a pena pensar nisso.